Olá, meus queridos, minhas queridas alunas, que alegria, que satisfação, que prazer tê-la aí deste lado, participando conosco desta aula de Química. Ah, professor, estava ansioso, professor, estava na expectativa, professor, de chegar a esta aula. Chegou o momento. Tá, professor, o que nós vamos estudar nesta aula, professor? Nós estudaremos as reações reversíveis e essas reações do nosso cotidiano. Professor, eu sei que toda aula tem objetivos e tem questionamentos. Vamos lá, professor. Diga quais são os objetivos e quais são os questionamentos logo, professor, para nós entrarmos de cabeça no conteúdo desta aula. Tá, então venha comigo, tá? Então olha aqui, ó. Os objetivos desta aula: entender o que é uma reação reversível, identificar reações reversíveis no cotidiano, diferenciar reações reversíveis de irreversíveis, praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Professor, essas atividades, professor, esses exercícios, professor, sim, esses exercícios é para você ficar com o seu cérebro turbinado, tá? Você conhece aquela sua prima que vive na academia, tá com o corpo malhado. Você não vai desprezar esta atividade física, mas você neste momento vai priorizar a atividade intelectual. Você vai exercitar, praticar exercícios, conhecimento, exercitar os seus neurônios para os seus neurônios ficar turbinados e na hora que for exigido, você tá lá. Manda bala, manda bem, responde muito bem. Professor, quais são os questionamentos, professor? O que é uma reação reversível? Como podemos identificar essas reações no cotidiano? Qual a diferença entre uma reação reversível e uma reação irreversível? Aqui nós temos um exemplo de uma reação química irreversível, tá? Olha aqui esta imagem. Este palito de fósforo se inflamando, pegando fogo. Existe a possibilidade, depois de nós riscarmos o palito de fósforo, voltar esta reação química? Não tem. Então, esta reação química, ela é uma reação irreversível. São reações que ocorrem completamente. Ou seja, até que pelo menos um dos reagentes sejam completamente consumidos. Um exemplo é exatamente esse que eu acabei de vos dizer, este palito de fósforo se queimando ali. É um exemplo de uma reação irreversível. Tá, professor? E as reações químicas reversíveis? Já que as irreversíveis são essas, que não voltam, um dos reagentes, pelo menos um dos reagentes são consumidos por completo. E as reversíveis, professor? Bom, venha comigo, né? Ó, as reações químicas reversíveis são aquelas em que os reagentes formam os produtos e os produtos vão também formar os reagentes. Uma reação química, a gente simboliza ela pelo que chamamos de equação química. Veja aqui um exemplo de uma equação química, ó. Isso aqui é a representação de um fenômeno que ocorre na natureza. E aqui nós temos o que chamamos de equação química. Olha, aqui a fórmula química da água no seu estado líquido, aqui a fórmula química da água no seu estado vapor. Essas setas estão dizendo que o fenômeno está se processando, a reação química está ocorrendo. E uma reação química reversível é aquela em que os reagentes vão reagir entre si para produzir os produtos, mas também os produtos também vão reagir para formar os reagentes. Observe aqui, ó, esta seta aqui, essa meia seta da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, ela representa que as reações ocorrem nos dois sentidos, tanto direto como no sentido inverso, simultaneamente. Essa seta completa no sentido da esquerda para a direita, ela vai indicar a formação dos produtos.
A seta completa indicada da direita para a esquerda ocorre no sentido da formação dos reagentes, tá? Os reagentes estão se formando. Aqui, vamos ver este gráfico aqui. Uma reação química reversível. Uma reação química reversível, no sentido direto da reação, ela vai começar com uma velocidade alta, que esse eixo aqui das ordenadas está indicando a velocidade da reação química. Ela vai começar numa velocidade alta e ela tende a diminuir com o tempo. A reação inversa, ela tende a iniciar zero e muito baixa. À medida que a reação vai se processando, ela vai aumentando. Vai aumentando até que ambas as reações químicas se igualam. A velocidade tanto da reação direta como a reação inversa se iguala, aí nós dizemos que foi atingido um equilíbrio químico. Tá? A reação química tem a mesma velocidade num sentido como no outro sentido. Nós dizemos que atingiu um equilíbrio químico. E aqui nós temos um exemplo prático, tá? Um exemplo prático de exatamente isso que eu estou trabalhando com vocês. Uma reação química, na verdade aqui nesse exemplo nem chega a ser exatamente uma reação química, tá? É a água saindo do seu estado líquido para o vapor e vapor para o seu estado líquido dentro deste recipiente. Então, dentro de um recipiente de uma garrafa, como essa aqui, a água, ela vai fechada, isolada, ela vai partir do seu estado líquido para do vapor e vapor para o estado líquido. Por que a gente não enxerga a garrafa murchando ou a garrafa estufando? Porque está num equilíbrio. Se nós resfriarmos ela, ela vai murchar porque vai muito mais água em vapor se condensar e tornar-se líquida. Se nós aquecermos, vai tender a aumentar a pressão porque vai ter muito mais água saindo do estado líquido para o estado vapor. Então, como nós temos aqui nesta garrafa esse estado em equilíbrio, nós não vemos a garrafa nem murchando nem estufando, porque atingiu um equilíbrio químico. Então, a água do líquido para o vapor e de vapor para líquido tem as velocidades iguais. Então, a mesma quantidade que vai se processar no sentido direto vai ser a mesma que vai se processar no sentido inverso. Temos aqui um outro exemplo, esse galinho do tempo. Professor, eu não acredito, professor. Eu vou estudar em química o galinho do tempo que tem lá na casa da minha avó, professor. Mas a minha avó tem uma estimação danada com esse galinho, professor. Eu sempre quis entender qual é a lógica desse galinho, professor. Ainda bem que você está no lugar certo, no canal certo, no meio de comunicação certo, assistindo a aula certa. Então você vai entender. Esses galinhos do tempo, ele é constituído de um sal de cobalto. E ele vai mudar de cor mediante a umidade do ar. Se o ar estiver bastante seco, quer dizer que não tem chuva. Para chover, a umidade relativa do ar tem que estar alta. Então, não vai ter chuva. Então, quer dizer que o galinho, o sal não vai estar hidratado, não vai conter água. Ele vai ter uma cor. Que cor, professor? A cor azul. À medida que muda o tempo, aumenta a umidade, indicando que vai chover, esse sal de cobalto vai se hidratar, a água do meio ambiente vai se impregnar, vai reagir com o sal de cobalto e vai fazê-lo mudar de cor para rosa, indicando, evidentemente, que vai haver a chuva. Veja aqui a reação química. O galinho azul, então, cloreto de cobalto, sem água. Então, ele é azul. Umidade baixa, não vai chover. Aumenta a umidade, indicação de que haverá chuva. Então, a água do meio ambiente vai reagir com o sal de cobalto e vai tornar o cloreto de cobalto hexaidratado.
e aí ele vai adquirir uma outra coloração. Qual é a coloração, professor? Essa coloração que você está observando aqui, a coloração rosa. Ah, professor, eu não acredito, professor. Agora eu vou esperar o Natal, professor, que toda a família vai se reunir na casa da minha avó, professor, da minha avózinha Júlia. E aí eu vou chamar a atenção de todo mundo e vou dar uma aula de química, professor. Vou dar uma aula de química para aquele povo lá. Eu quero que eles botam fé, eu quero que eles vejam que eu estou estudando química no Aulas Paraná, eu estou estudando química com o professor Osório, eu estou entendendo de química, eu sei muitas coisas de química. E aí, com certeza, você vai ter uma moral, uma estima elevada na família. Por quê? Porque o conhecimento é isso, né? Conhecimento é isso, conhecimento é para nos tornar pessoas melhores, para melhorar a nossa vida. Tudo bem que aí é uma brincadeira que eu estou fazendo ali, que você vai fazer também com a sua família, né? Mas agora falando sério, é exatamente isso. À medida que você estuda, não, você não vai estudar só para ganhar dinheiro, você vai estudar para tornar-se uma pessoa melhor, para você ter uma visão mais ampliada das coisas, para você entender como funcionam as coisas. Isso aí é algo que não tem valor, né? Algo que não tem valor, e você valoriza muito bem, e por isso que você está aí sentado neste momento estudando e trabalhando com os seus neurônios. Então, é isso. Aqui está a química, aqui está a lógica, aqui está o segredo desses galinhos do tempo. É uma reação química reversível. Buenas, professor? O que o senhor tem agora para nós, professor? Você já sabe, né? Você já sabe. É uma atividade. Tá aqui, meu caro e minha cara aluna. Olha aqui, ó. Toda reação química é uma reação reversível? Você vai pensar, hein? E me responder. Quando podemos dizer que uma reação química ela é reversível? Vou lhe dar um tempo, volto já para corrigir e continuarmos no conhecimento da química. Tá? Tempo aí. Muito bem, professor. Ainda bem que o senhor voltou, professor. Estava aqui numa expectativa de apresentar a resposta e ganhar um parabéns. Então, parabéns! Parabéns, porque eu tenho certeza que você acertou. Vem aqui conferir comigo, olha. Toda reação química é uma reação reversível? Não! Existem as reações químicas reversíveis e irreversíveis. Algumas reações ocorrem consumindo todo o reagente, ou um dos reagentes pelo menos. Essas reações são chamadas reações irreversíveis. Agora, quando uma reação não pode ser feita no seu sentido inverso, aí, claro, né, ela é chamada reação irreversível. Ela só vai num sentido, não volta no sentido inverso. Agora, chamamos de reação irreversível. É o exemplo de queimar uma folha de papel. Então, toda reação química é uma reação reversível? Não, existem as reações irreversíveis.
que é o exemplo da você queimar uma folha de papel ou um palito de fósforo, como nós trabalhamos ali no começo da aula. Você pega uma folha de papel, queima, como é que você vai retornar esta reação química, né? Ela é uma reação química irreversível. Então, nem todas são reversíveis. Existem as irreversíveis. Buenas, professor. Buenas. Agora, quando podemos dizer que uma reação química ela é reversível? Já que aprendemos sobre a irreversível no item 1 desta questão aí. As reversíveis será quando os reagentes se transformam em produtos e esses produtos voltam a se transformar em reagentes. Esta é uma reação química reversível, que é o exemplo prático que a gente colocou aqui, a gente trabalhou, do galinho do tempo. Observe, esse galinho do tempo, ele é azul, ele fica rosa. Aí depois ele volta a ficar azul e aí ele volta a ficar rosa. É uma reação química reversível, porque ele absorve a água e perde a água. Absorve a água e perde a água. Uma reação química reversível. Muito bem. Então, quando os reagentes se transformam em produtos e esses produtos voltam-se a se transformar em reagentes. Nós dizemos, então, uma reação química reversível. Aqui nós temos um exemplo de equilíbrio químico nas cavernas. Professor, nós vamos entender até sobre caverna, professor, na química? Sim, a química é metida, ela entra em qualquer ramo aí. Ela tá inserida em qualquer ponto. Professor, ela está inserida na minha vida? Com certeza, né? Com certeza. Na respiração, exemplos de reações químicas, a absorção, a eliminação de substâncias químicas do nosso organismo, são todos exemplos de que a química está fazendo parte de nós e está entre nós. Como eu falei, a química é uma ciência empolgante, interessante, maravilhosa. Estudar química é algo muito gratificante e você, com certeza, sentado aí, você deve estar hilariante de tanta química no seu cérebro. Vamos entender aqui essa questão das cavernas, o equilíbrio químico na formação das cavernas. As cavernas são formadas a partir da reação em equilíbrio químico de dissolução de carbonato de cálcio em água e gás carbônico. Então, nós temos água, carbonato de cálcio e gás carbônico. Essas três substâncias são fundamentais para a formação aí dessas cavernas. Gotejando de maneira lenta e contínua, o gás é liberado e a água evapora. Então, vai gotejando lentamente, o gás é liberado, e quando o gás é liberado, ele vai abrindo, vai se expandindo, vai abrindo espaço, e a água vai se evaporando, formando no teto esses materiais que nós chamamos estalactites. E no chão, o outro tipo de material que nós chamamos estalagmites. Tá? Então, aqui na parte superior nós temos as estalactites e na parte inferior as estalagmitites. São materiais bastante interessantes aí. Agora, vamos ver aqui esta reação química. Vamos ver essa reação química equacionada. A equação química que vai representar essas reações químicas. A água subterrânea está submetida a altas pressões. Sim, a água lá embaixo tem a pressão sobre ela, diferente daqui na superfície que tem apenas a pressão atmosférica. Mas lá embaixo, além da pressão atmosférica, tem a pressão do solo que está agindo sobre ela. Então essas águas estão em altíssima pressão. Por isso ela contém grandes quantidades de gás carbônico. CO2, a fórmula do gás carbônico é CO2, dissolvidos nela. Ao passar por solos que contêm calcário, então, em alguma parte, algumas regiões, o solo vai apresentar
este material, essa substância química chamada calcário, que é o carbonato de cálcio. Ocorre a dissolução desses carbonatos, né? E as cavernas são formadas, segundo a reação química abaixo. Vamos ver aqui a reação equacionada aqui, ó. O carbonato de cálcio sólido, estado sólido, mais o gás carbônico, aqui o G de gás carbônico, mais a água no L de estado líquido. A seta indicando que a reação química está se processando da esquerda para a direita, dos reagentes para os produtos. E aí nós vamos ter o íon, o cátion cálcio, no estado aquoso, misturado em água, e o ânion, aqui, carbonato HCO3- aquoso. Agora vamos ver um ponto interessante, ó. Os íons carbonatos e o cálcio podem reagir voltando a precipitar como carbonato de cálcio. Isso é demonstrado pela reação química. Então, observe só aqui, ó. Aqui nós temos a reação química nesse sentido e aqui nós temos exatamente a mesma reação química no sentido oposto, onde vão atingir um equilíbrio. Tá? Então, nós vamos ter os íons cálcio reagindo com o ânion aqui HCO3- para formar novamente o carbonato de cálcio, o gás carbônico e a água líquida. Uma reação química reversível, onde ela vai atingir um equilíbrio químico, tanto no sentido dos reagentes formando os produtos e os produtos formando os reagentes. Um exemplo bastante claro, bastante interessante aqui das reações químicas reversíveis atingindo um equilíbrio químico na formação das cavernas. Veja aqui, ó, que interessante, né? Essa visão aqui, esta paisagem aqui de uma caverna, onde nós temos para cima as estalactites e para baixo estalagmites, tá? É a explicação química para a formação das cavernas. Agora, professor, será que tem alguma explicação geológica, alguma outra explicação em outra área? Sim, com certeza tem, tá? Certo? Mas a explicação química é uma explicação bastante interessante também, tá? E bastante importante, que certamente pode aparecer aí para você em alguma questão de vestibular, Enem ou algo parecido. Importante você se atentar nesse ponto, por isso que eu me detive bastante nela aqui. Agora, eu tenho uma outra atividade aqui para você. Tá? Uma atividade para você pensar também. O que significa dizer que uma reação atingiu o equilíbrio químico? Pense no que nós trabalhamos e responda essa questão e eu já retorno para corrigi-la. Professor, voltou, né, professor? Eu estava te esperando. Eu também estava numa ansiedade para voltar, tá? Para te ver aí estudando e conferir sua resposta. Confere aqui comigo. Ó, equilíbrio químico é atingido quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. A reação continua ocorrendo nos dois sentidos, sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sentido de reagente para produto, de produto para reagente. Mas a quantidade de reagentes e produtos permanecem constantes.
Aí então nós atingimos o equilíbrio químico. Ó, voltar aqui no exemplo aqui, aquele exemplo bastante interessante da garrafa d'água, né? Aqui veja, nós temos a água líquida e aqui na parte superior a água a vapor. Então nós não enxergamos a garrafa murchando e nem se expandindo. Por quê? Porque tem um equilíbrio ali. A mesma quantidade de água líquida tornando-se vapor é a quantidade de água em vapor tornando-se líquida, atingido um equilíbrio químico. Muito bem. Professor? Professor, esse slide, professor. Por favor, professor. Esse slide, infelizmente esse slide. Nós sempre dizemos o seguinte, tudo que é bom dura pouco. A aula de química é tão boa, tão boa, tão boa, por isso que acaba tão rápido. Mas veja aqui, o que nós aprendemos nesta aula, tá? Entendamos o que é uma reação reversível, identificamos reações reversíveis no cotidiano, diferenciamos reações reversíveis e irreversíveis, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Aqui estão algumas referências que nós usamos nesta aula. Eu e os técnicos do Aulas Paraná ficamos por aqui, você por aí, somos envolvidos pela química, que nos trará um outro momento, com certeza, para nós podermos trabalhar, estudar, construir ainda mais esse conhecimento denominado química. Um grande abraço e até a próxima!